Vamos falar sobre a guerra no leste europeu. A Rússia lançou um ataque com mais de 500 drones contra a Ucrânia durante a noite. Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas. Nosso analista de internacional, Américo Martins, está em Kiev. Vai trazer para a gente mais informações. Daqui a pouquinho, inclusive, destacando esse cenário onde está, nesse momento, Américo Martins. Mas até, Américo, para quem está nos acompanhando, nos últimos dias, o quanto que esses ataques estão sendo cada vez mais intensos, essa troca, essa ofensiva entre Rússia e Ucrânia. Qual é a mais recente atualização que você traz aqui para a gente? Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Uma excelente semana a todos. A gente está vendo um crescimento muito grande da violência entre a Ucrânia e a Rússia. Só nesta madrugada de segunda-feira, os russos dispararam 524 drones e 22 mísseis contra várias cidades aqui do país, especialmente na região de Dnipro. Isso aconteceu logo depois de um final de semana também muito violento, quando os ucranianos lançaram vários drones, também mais de 500 drones contra o território russo, inclusive atingindo a capital Moscou. Os ucranianos acabaram matando 3 pessoas na capital da Rússia, outras 12 ficaram feridas no ataque contra uma refinaria. E tudo isso acontece na sequência dos maiores ataques russos em 48 horas contra a Ucrânia, quando mais de 1.500 drones e mísseis foram disparados contra o país. Num desses incidentes, 24 pessoas ficaram mortas num prédio atingido aqui em Kiev pelo um míssil russo. E hoje também, Carol, para mostrar como essa guerra vem se intensificando, isso depois de um cessar-fogo de 3 dias, que tinha levantado inclusive as esperanças de um cessar-fogo maior. Hoje nós tivemos mais uma ameaça. O exército de Belarus, que é um aliado da Rússia, onde inclusive o exército russo estacionou algumas armas nucleares, o exército de Belarus diz que começou a fazer treinamentos de como utilizar e como se posicionar com relação ao uso dessas armas. É mais uma vez a ameaça do uso de armas nucleares neste conflito. O presidente russo Vladimir Putin já falou várias vezes sobre essa possibilidade, que felizmente nunca se tornou uma realidade. Mas agora Belarus, que também tem armas russas estacionadas no seu território, e Belarus é um dos países que vem ajudando a Rússia com logística e com armamentos nesta guerra, pode acabar se envolvendo também, e anunciou hoje esses exercícios militares para que os seus militares possam saber como utilizar e como apoiar os russos caso eles decidam usar algum tipo de arma nuclear tática. Carol. Américo, que a gente está acompanhando mais um dia de ataques, dessa agora ofensiva russa contra o território ucraniano, depois também de um fim de semana no qual a Ucrânia lançou ataques em direção à Rússia. Américo Martins, que está na Ucrânia, acompanhando o que é o dia a dia por lá. Tivemos inclusive, Américo, no fim de semana, conversamos também ao longo aqui da programação da CNN, você mostrava para a gente um primeiro show ao ar livre aí em Kiev, numa tentativa de retomada da normalidade. Mas as marcas da guerra estão espalhadas por Kiev, assim como as homenagens. Qual que é esse espaço? Onde é que você está? Traz aí as informações para a gente. O que você destaca desse cenário? Carol, eu estou nesse momento aqui em Maidan Neslyanosti, que é a Praça da Independência aqui na Ucrânia, bem no centro de Kiev. Essa é uma praça muito importante na política ucraniana. Foram aqui que aconteceram muitos episódios, inclusive tentativas de derrubada de governo, o que eles chamam de Revolução da Dignidade, que era uma revolta dos estudantes, muitos querendo, por exemplo, entrar na União Europeia contra governos que tinham algum tipo de aliança ou algum tipo de proximidade com os russos. E essa praça, que é muito histórica, chama-se Praça da Independência, no centro de Kiev, foi tomada também pelos familiares das pessoas mortas nessa guerra. Eu vou pedir para o meu câmera e produtor, o Maxim Vulic, para nos ajudar a mostrar um pouco aqui. Isso era um jardim, basicamente, e é um jardim que foi espontaneamente sendo tomado pelos familiares das pessoas mortas. Então, os militares ucranianos mortos na linha de frente, mortos defendendo a Ucrânia,
Ucrânia, mortos aqui perto de Kiev, hoje muitos mortos na frente oriental, os familiares começaram a trazer essas fotos, essas bandeiras da Ucrânia aqui nesse local. E é enorme, vocês veem muitas bandeiras de muitas nacionalidades, inclusive, Carol, que estão representadas aqui. Inclusive, o Maxim vai nos mostrar, existe uma seção, Carol, olha só, dedicada para soldados brasileiros, voluntários brasileiros que vieram lutar aqui pela Ucrânia e que morreram nessa guerra. Então, parentes, amigos, outros combatentes, tanto brasileiros como ucranianos, que lutaram com esses soldados brasileiros que morreram, também fizeram esse espaço dentro aqui de Maidan Square, a Praça da Independência, que é muito importante, lembrando esses brasileiros mortos. Muitas fotos dos brasileiros, as bandeiras do Brasil. Estima-se, Carol, que pelo menos 30 brasileiros, infelizmente, perderam a vida nesse conflito. Alguns deles, inclusive, lutando pelo lado russo. E também existe uma estimativa, isso não é confirmado, de que pelo menos 500 brasileiros se alistaram no exército ucraniano para lutar a favor da Ucrânia. Neste momento não se sabe exatamente quantos brasileiros estão por aqui. O governo brasileiro não tem, inclusive, essa estimativa, porque esses brasileiros não informam o governo brasileiro. Em tese, eles talvez nem pudessem se alistar para lutar por um outro país, mas infelizmente tem isso aqui também, essa lembrança dos voluntários de vários países, inclusive do Brasil, que morreram defendendo a Ucrânia. Américo Martins conversando com a gente ao vivo, direto de Kiev, trazendo em destaque essas homenagens que se concentram nessa praça na capital ucraniana. Américo, a gente está falando aí de um conflito que já dura mais de 4 anos. O que você também traz aqui para a gente? Olha só, enquanto a gente vai percorrendo aí a praça com o Américo Martins, mostrando as imagens para vocês dessas homenagens por lá, como é que está essa tentativa de retomada da normalidade em Kiev? Destacava o que aconteceu aí no fim de semana, esse show ao ar livre, mas o retrato da guerra está espalhado pela cidade, né? Pois é, Carol, a gente teve os ucranianos tentando voltar à normalidade de alguma forma. A gente mostrou neste final de semana o primeiro grande show de uma banda chamada Bumbok, que é uma das bandas mais importantes, mais populares aqui da Ucrânia. Tiveram milhares, literalmente, de jovens reunidos num estacionamento, no estacionamento de um shopping. Por que esse show foi feito no estacionamento de um shopping? Por conta do risco da guerra. Existem 3 outros estacionamentos subterrâneos naquela localidade, e se houvesse um alarme, por exemplo, de ataque antiaéreo, as pessoas teriam que buscar abrigo, o show seria interrompido, as pessoas teriam que buscar abrigo naquele estacionamento. Felizmente não aconteceu nenhum alarme, não houve nenhum pânico, mas uns 40 minutos depois houve sim alarmes, porque aí já era noite e as pessoas estavam voltando para casa. Agora, a cidade inteira tem muitas marcas da guerra, e quanto mais você vai em direção à Rússia, quanto mais você se desloca do oeste para o leste da Ucrânia, mais você vê os ataques, mais você vê a destruição. Eu entrei pelo oeste, entrei pela cidade de Lviv, uma cidade que também foi atacada, mas muito menos, por onde uma boa parte da população da Ucrânia do leste se mudou, inclusive, buscando paz. Aqui em Kiev a gente vê muitas marcas. Os ucranianos, inclusive, fazem até exposições de tanques e outros armamentos que foram recuperados ou destruídos dos russos no início da invasão, e a gente tem essas homenagens como essa que a gente vê de muitos países, inclusive. Tem muitos, aqui desse outro lado, onde o Maxim está mostrando, você tem um contingente enorme de soldados latino-americanos que vieram lutar. Aparentemente, o maior contingente de soldados latino-americanos por aqui é da Colômbia, porque eles, inclusive, têm uma grande experiência de guerra, dos conflitos que eles tiveram no país. E você vê as pessoas aí também passando, que elas vêm prestar homenagens aos mortos, trazerem as bandeiras. Cada uma dessas pequenas bandeiras, inclusive, que a gente vê no chão, representa um soldado morto. São milhares e milhares. A Ucrânia, inclusive, não libera nenhuma estatística, nenhuma estimativa de quantos soldados, infelizmente, morreram nessa guerra muito sangrenta, Carol.
Américo Martins, para a gente encerrar aqui, aproveitar sua participação com a gente, direto da Ucrânia, a gente segue acompanhando as imagens aí que o Américo traz para a gente. Temos nessa semana um encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Como é que essa reunião lá em Pequim repercute aí na Ucrânia? Quais são os receios nesse momento dos ucranianos, quando esses dois aliados estarão juntos em meio a essa escalada da ofensiva mais uma vez? Carol, os ucranianos têm muito receio desse tipo de encontro, porque eles sabem que a China apoia a Rússia desde o início da guerra. Apoia com tecnologia, apoia com o envio de muitos componentes que são utilizados pelos russos para a fabricação de drones, de mísseis, de outros tipos de armamento que são utilizados na guerra. A China se coloca como um país que quer buscar uma mediação, quer buscar o fim dessa guerra, mas também é o maior parceiro comercial da Rússia. Essa, inclusive, uma relação comercial que aumentou muito depois do início da guerra. Os chineses compram, por exemplo, muito petróleo russo, que neste momento está mais caro devido ao outro conflito que a gente vê no mundo, que é o conflito no Irã. Então, os ucranianos estão muito preocupados com esse tipo de encontro, porque eles acreditam que eventualmente a China pode colaborar ainda mais com os russos. Foi por isso, justamente, que na semana passada, quando a gente teve um encontro do presidente Donald Trump com o presidente Xi Jinping na China, o presidente ucraniano aqui, Volodymyr Zelensky, mandou um recado, inclusive público, ao presidente Donald Trump, pedindo que, em primeiro lugar, a pressão contra os russos continuasse, mas que, em segundo lugar, ele, Donald Trump, fizesse um apelo ao Xi Jinping para que ele aumentasse a pressão sobre o Kremlin para o fim da guerra. Qualquer resolução desse conflito por aqui, Carol, vai ter que passar por alguma participação dos Estados Unidos, de um lado, que vem apoiando muito a Ucrânia, e por outro lado dos chineses, que mantém, inclusive, a economia da Rússia funcionando. Então, esse é um encontro importante. A principal prioridade para o presidente Vladimir Putin vai ser justamente entender o que o Xi Jinping discutiu com o presidente Trump com relação ao conflito aqui na Ucrânia, que essa é a principal prioridade dos russos, e os russos continuam pressionando os ucranianos. Agora, Carol, com todo mundo que eu falo aqui, eles se preocupam, eles sabem das durezas da guerra, mas eles parecem determinados a continuar lutando. Ninguém com quem eu conversei, ninguém, absolutamente ninguém, chegou a admitir a possibilidade de fazer um acordo, por exemplo, cedendo território para os russos. E tudo isso vai ser discutido nessa importante reunião lá em Pequim entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping.